Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Quer saber quem são estes? Sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto? Só antes, não deixe de se inscrever, né? Rápido e fácil, tem um botão que está aí embaixo. Você que está assistindo o vídeo, talvez já nem seja mais pela primeira vez, mas ainda não está inscrito. É rapidinho, você vai clicar no botão inscrever. Eu recomendo ainda clicar no sininho. E clicando no sininho, você é notificado aí a cada vídeo novo. A gente está sempre aqui com vídeos novos, agora não tanto todos os dias, mas todas as semanas a gente tem vídeo novo explicando a Bíblia versículo a versículo. É o único canal no YouTube que tem o comentário da Bíblia versículo a versículo. Então, ajude aí o nosso canal, nos ajude a impulsionar, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso canal, mais pessoas têm acesso à palavra de Deus e às explicações, né? Talvez, se aquele camarada aí que deu a entrevista aí num podcast tivesse assistido o nosso canal aí, os nossos vídeos referentes a Hebreus e Romanos, não tivesse falado tanta besteira que as pessoas estão replicando aí o vídeo daquele camarada. Então curta, querido, comenta, compartilha, nos ajude a instruir as pessoas para que ninguém mais se deixe enganar por esse tipo de vídeo ou por falácias, né, coisas a respeito das escrituras, por falta de conhecimento, tá certo? E outra coisa que vai trazer conhecimento também são esses livros, a capinha deles está aparecendo aqui, você vai poder adquiri-los indo no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link da bio, seja do YouTube, do Facebook ou do Instagram. Você vai poder indo lá no link e você vai poder adquirir em formato digital, em formato de papel. E eu só digo uma coisa, são livros imprescindíveis, meditações que certamente vão modificar a tua maneira de pensar. Tá certo? Vamos lá? O texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Romanos 2, versículo 15 diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Extremamente importante aqui, lembrando que a gente está numa sequência, embora a gente faça vídeos versículo a versículo, nunca pegue um vídeo isolado, nunca pegue um versículo isolado. Você quer entender melhor, assista os vídeos imediatamente anteriores, os vídeos imediatamente posteriores. Se for preciso, reassista os vídeos, mas tire todas as dúvidas e feche uma linha de raciocínio, nunca tire conclusões de forma totalmente precipitada, tá certo? Então, estes que Paulo diz aqui no versículo 15, obviamente, são aqueles relacionados no versículo 14, que são os gentios. Lembra que a gente falou aqui, se você não assistiu, assista os vídeos aí desde o início do capítulo 2, que há uma controvérsia entre gentios e judeus, lembrando que, de acordo com o capítulo 1 de Romanos, no momento em que Paulo escreveu essa carta, Paulo nunca tinha estado, convivido, presenciado ou pregado a palavra para aqueles irmãos que estavam em Roma. Nem Pedro e nem Paulo foram os pais dessa igreja em Roma, dessa igreja que surgiu. O capítulo 1 daí de Romanos fala sobre isso, nós dissemos, tem um vídeo que a gente explica a respeito disso. São irmãos que foram oriundos, né, que se converteram lá daquela pregação de Pedro, no livro de Atos, registrados no livro de Atos, em Jerusalém, não em Roma. Não fruto de um discipulado, mas pessoas que aceitaram Jesus e foram para lá. E ali tinham tanto judeus quanto gentios, e tanto em Roma também outras pessoas vieram a conhecer a Jesus Cristo, tanto judeus quanto gentios. E a controvérsia é, os judeus diziam, eu tenho a lei, por isso eu posso fazer qualquer coisa, que Deus não vai me condenar, eu vou escapar do juízo. E os gentios diziam, eu não tenho conhecimento da lei, não sei nem o que diz a lei, não tenho a menor ideia de como diz a lei, também vou escapar do juízo, porque Deus não vai me cobrar aquilo que eu não conhecia. Então, os dois achavam que iam ficar totalmente de fora do juízo de Deus, do julgamento eterno, do grande trono branco, né? E todos iriam imediatamente para o céu, independente do que fizessem, cada um com seu motivo. Um porque tinham a lei e outros porque não tinham a lei. Então, ter a lei e não ter a lei acabava sendo um motivo para a mesma finalidade, né? Então, essa controvérsia, Paulo vem tentando esclarecer aqui no capítulo 2, no versículo 14, ele vai falar dos gentios, que não tendo lei procede de uma maneira natural. A gente falou sobre a questão da natureza no vídeo passado, por isso é importante você ter assistido o vídeo anterior, que com certeza você vai entender muito melhor esse vídeo aqui. E Paulo vai dizer que esses gentios, através dessa prática, mesmo sem ter a lei, através dessa prática, desse convívio com as outras pessoas, seguindo os procedimentos, seguindo os padrões da lei, eles mostram com isso, isso torna evidente que todo ser humano tem uma lei gravada no seu coração. Então, estes aqui é um pronome relativo que está se referindo aí aos gentios do versículo 14. Segunda coisa que a gente vai observar é que aqui está trazendo mais um princípio, é um forte princípio bíblico, né? É um princípio importantíssimo da Bíblia aqui, que é a respeito de algo que Deus vem falando desde o Antigo Testamento, que vale mais
quando você no coração, no teu sentimento, você age de acordo com a palavra, quando no teu coração você faz as coisas conforme Deus quer, quando o teu sentimento te impulsiona. Então a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento, ela vai falar que mais do que regras ou cumprimento de rotinas, Deus quer o teu coração, Deus quer o teu entendimento. Então quando você ama, você obedece. Tem um livro, eu nem sei se ele ainda tem mais para vender, tem à disposição. Eu tenho ele aqui, depois quem quiser aí escreva nos comentários, a gente pode ir colocando algumas páginas do livro. O nome do livro é Icabod, do Rubem Amorese, né? Icabod é o nome do livro. E nesse livro ele vai comentar a respeito disso. Olha, a gente obedece, não é simplesmente porque tem uma ordem, mas porque o nosso coração está inclinado e está entendendo todo esse contexto da obediência. Então Deus quer muito mais a inclinação do coração, porque quando você inclina o coração, você não faz aquilo só um dia. Entenda bem isso. Qual a diferença? Tem gente que cumpre rituais. Esse camarada que está dando aí, que me deu ojeriza, cara, de ouvir esse camarada aí que se diz ex-cristão e gravando vídeos aí falando que a igreja não tem coerência, que como é que você pode amar um Deus que não faz nada por você e que não sei o quê, e depois você tem que entregar tudo para ele. Cara, só ouvir asneira, baboseira de uma pessoa que talvez convivesse na igreja, mas nunca estudou a palavra, nunca parou para refletir na palavra, não entendeu nada dos princípios bíblicos. Então isso pode acontecer com pessoas que convivem na igreja, que ficam um bom tempo na igreja, cumprem determinados rituais, mas o coração deles não está voltado para aquilo. A sua natureza, que a gente falou no vídeo passado, do versículo 14, ela ainda não foi convertida, não houve uma mudança de natureza. A natureza dele ainda é da carne. Então a gente vai ler alguns versículos aqui para que a gente entenda esse princípio bíblico. Então, há um princípio, né, da hermenêutica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso não é um trava-língua, mas é um princípio de interpretação da Bíblia. Se tem dúvida num texto, existem outros textos que vão fazendo você caminhar na direção do entendimento e, com certeza, sua mente vai abrir para você entender melhor. Então, vamos lá. Vamos aos textos bíblicos. O primeiro texto que a gente precisa ver é Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Aqui é um livro que eu gosto demais, né? O livro do profeta Jeremias. Vamos ler o capítulo 31, versículo 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por quê? Porque o povo tinha lei, o povo tinha as profecias, o povo tinha os salmos, o povo tinha exemplos, o povo tinha profetas falando com eles ali, falando da parte de Deus diretamente com eles, e era um povo que a Bíblia vai falar que eles eram obstinados de coração, era um povo que não se voltava, era um povo que não cumpria na sua vida, no dia a dia, aquilo que eles diziam que já tinham, que era motivo de orgulho para eles. Então, aquela lei que eles diziam que era orgulho, na prática, não resultava em nada. Então, muita gente, querido, está ali no meio, convive na igreja, até serve em alguns ministérios. Mas se você não entende os princípios bíblicos, você vai cumprir rituais e uma hora ou outra, querido, isso vai se chocar. Por quê? Porque a natureza humana vai querer te obrigar a fazer as coisas da carne e você vai ser só carne, você vai se deixar levar. Agora, se você é realmente nascido do Espírito, você vai compreender e a lei gravada no seu coração vai te impulsionar para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Vamos ler mais um texto também muito importante, que a gente também, inclusive, já tem uma playlist completinha da Carta aos Hebreus aí, versículo a versículo, só você aí tem uma playlist Hebreus, tem lá a Carta aos Hebreus todinha, do início ao fim, já comentada versículo a versículo. Vai lá que você vai aprender melhor. Mas vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a citação também lá de Jeremias. Mas vamos ver Hebreus 10, 16. Depois vocês vão entender porque eu estou repetindo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, fala assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E aqui ele para. No versículo 17 que ele vai acrescentar. Hebreus 10, versículo 17 vai dizer assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que aqui está falando do versículo 34 de Jeremias. Mas por que eu estou fazendo questão de ler o texto de Jeremias e as citações, que são duas, na carta aos Hebreus? Para que os irmãos percebam a importância que é esse princípio. Ou seja, o que Deus quer é um povo com o coração disposto para deixar
inscrito. Deus tem, a gente já nasce com essa tendência de saber identificar o que é o bem e o mal. Porém, a nossa natureza pecaminosa nos empurra para fazer o que é o mal. Mas, de uma certa forma, todo mundo tem aquele momento de reflexão que sabe que não está agindo direito. Né? Quando um camarada se mete com drogas, ele rouba um utensílio dentro de casa, um aparelho eletrônico, para vender, para comprar drogas, no fundo ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Quando alguém fala uma mentira, alguém pergunta e você mente, no teu coração há uma acusação, aquilo que Paulo está falando lá aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. No fundo, o teu próprio coração, tua mente, teu pensamento, ele está te acusando, ele está dizendo para você, olha, você está fazendo não é legal, você está fazendo não é direito. Mas você mesmo começa a trazer justificativas, não, mas vale a pena, se eu não fizer isso eu vou sofrer a pena, se eu não fizer isso eu vou pagar, não sei o quê. No fundo, você sabe que está fazendo coisa errada. Você não conversou com ninguém, isso não é um diálogo com ninguém, é apenas você, tua consciência, teu pensamento. Você sabe que você está fazendo coisa errada. O camarada, quando ele trai, quando ele começa a armar esquemas para trair a esposa ou a esposa para trair o marido, no fundo, ele sabe que está fazendo uma coisa errada. No fundo, ele sabe que aquilo, uma hora se for descoberta, aquilo vai dar problema, aquilo vai trazer um desastre para a família. No coração, a pessoa sabe disso, mas a inclinação da carne fala mais alto, a pessoa, pela fraqueza de achar que pode vencer as coisas sozinhos e tomar as decisões sozinhos, sem buscar orientação em Deus, sem ler a palavra, sem orar, sem buscar intimidade com Deus, a pessoa vai se tornando fraca e ela se torna suscetível a esses erros. Então repare como duas citações de um texto do Antigo Testamento, feita no Novo Testamento, evidenciam, e aqui cartas escritas para judeus, né, carta aos Hebreus, se você assistiu os nossos vídeos aí, principalmente o livro da introdução, você vai entender melhor sobre isso, mas é um livro, né, uma carta escrita propriamente para o judeu. Então o judeu precisava ter esse entendimento que não basta ter a lei ou conhecer a lei, ou ter até a consciência do que é certo e o que é errado. Você precisa praticar isso e você precisa amar a Deus e entender que isso foi colocado por Deus. Vamos dar uma lida também em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10 fala assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então lembra, se você não assistiu, assista o vídeo aí referente a Romanos 2,14, que a gente fala sobre os passos, né? Aquela sequência imprescindível para aqueles que querem herdar a salvação, que querem estar com Deus no céu, né? Que é fé, arrependimento, Cristo, salvação, mudança de natureza e uma vida de santidade. Então essa sequência ela é inevitável. E Paulo está falando aqui em Romanos 10:10 que com o coração você faz essa demonstração que você crê. Com a boca você confessa. E aí com a prática da tua vida vai se evidenciar aquela sua sinceridade e se aquele ato ele foi realmente sincero, se você fez aquilo espontaneamente, se você tem realmente convicção do caminho que você quer seguir. Então a prática, o estilo de vida vai evidenciar esse princípio, de que você realmente tem esse princípio guardado no teu coração. Só mais um texto, Lucas 10, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, fala assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Até a gente brinca aqui, né? Que é o café. Então, sem o café do céu, não tem o café da terra. E qual o café aqui? É um acróstico, né? O C, o A, o F e o E. Então, o C é coração, o A é alma, F é fé e o E, entendimento. Então, ama o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, né? Ou com toda a tua fé e com todo o teu entendimento. Então, se você ama dessa maneira intensa, cumprir as ordenanças, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus quer, vai ser fácil para você e vai ser tranquilo. Por quê? Porque você está... o que está te movendo é o amor a Deus. Tá certo? Terceira coisa que a gente vai observar, esse final desse versículo 15, quando fala, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está trazendo aqui? Paulo está dizendo para nós que, nessa parte final do versículo, que não havia apenas uma prática, um cumprimento de rituais, que, inclusive, é a ênfase aqui da carta aos Romanos, é a ênfase também da carta aos Hebreus, exatamente essa questão de que a prática ela é importante. Porém, Paulo está dizendo aqui que o seguinte, olha, essa prática, ela revela aquilo que está no coração, e ela precisa caminhar nessa direção. Não pode primeiro haver a prática. É óbvio que há algumas exceções que as pessoas, conforme vão praticando e estudando, sem estudar, sem entender o porquê está fazendo aquilo dali, não faz o menor sentido, mas tem muitas pessoas que, conforme vão praticando, estudando e entendendo,
elas vão compreendendo a importância e a finalidade, para que elas precisam fazer aquilo. Só que se você fizer também, e no teu coração você não tiver voltado para aquilo dali, você acaba fugindo do que Deus quer. Mas aqui, esse final desse versículo, Paulo ele vai tornar evidente que todos nós nascemos com esse instinto, todos nós nascemos com esse instinto natural, voltado para fazer aquilo que já está na lei. Ou seja, quando Deus colocou na lei, era algo que, humanamente falando, já havia o que a gente chama de senso comum. Ou seja, antes que houvesse a lei escrita, já havia o senso comum daquilo que era errado e daquilo que era certo. Tanto que outras nações também no mundo, mesmo sem conhecer essas leis dadas a Moisés, têm também esse mesmo senso comum e também entendem muitos princípios desses morais e éticos de convívio entre seres humanos como certo e como errado. Ou seja, a tua própria consciência ela vai te acusando, por quê? Porque a gente já nasce com esse entendimento do que é certo e do que é errado. William Barclay, né, ele vai dizer o seguinte: Paulo via essas nações sem lei, mas com um conhecimento instintivo do bem e do mal, implantado por Deus em seus corações. E dentro dessa controvérsia, né, entre judeus e gentios, que ambos achavam que escapariam do juízo, Paulo ele vai dizer aqui na carta aos Romanos que ninguém escapará do juízo, a não ser por Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer que o justo viverá pela fé. E lá no capítulo ele vai dizer que não há um justo sequer, mas todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos, todos nós estávamos desviados. Capítulo 3, versículos de 11 até o 18. Ou seja, quando ele fala que o justo viverá pela fé, é aquele que cumpriu aqueles pré-requisitos, aquela sequência que a gente falou no vídeo passado. Aceitou Jesus pela fé, reconheceu a importância, entendeu que é pecador, que precisa desse perdão, que precisa da misericórdia de Deus todos os dias, porque compreende que um dia todo mundo, crendo ou não, entenda bem, mesmo aqueles que não creem no juízo, todos nós estaremos diante de Deus. Uns, como Jesus fala lá em Mateus, para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. Tá certo? Mas no fundo, se você parar para pensar, você vai perceber que lá no teu coração há sempre uma espetadinha quando você faz alguma coisa errada, te direcionando. O que você está fazendo não está certo, você está fazendo não é legal. Tá certo, querido? Te espero aí no próximo vídeo e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.